Bom, gente, boa tarde aqui quem está presencial, boa tarde quem está nos assistindo aí pelo YouTube. É uma honra tê-los nesse momento ímpar, mais uma vez dizendo, ímpar, e de uma atitude, de um ato louvável do sindicato e o agradecimento, mais uma vez, eu não vou cansar, do Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo, de estar nos proporcionando essa oportunidade. Passa a palavra aqui ao Felipe. Felipe, a palavra é sua, o assunto é, no mínimo, polêmico. E aí vamos aqui, a gente tentar abrir uma discussão aqui legal para os camaradas que estão nos assistindo, os que estão aqui presencial, para que a gente possa evoluir legal nesse tema. Ótimo. Boa tarde. Depois vai ficar na internet aí, né? Para todo mundo ver. Queria parabenizar também. Essa iniciativa é muito importante. Eu acho que a gente está aqui agora para aprender um com os outros. E apesar de ter essa fala aqui de 1 hora e meia hora, eu acho que vocês poderiam me interromper, a gente ter uma interatividade nessa fala. Porque isso é muito importante, a gente entender o caminho que a gente está tomando. Eu queria agradecer o convite e que eu estou muito honrado de estar aqui mesmo, porque eu sou radialista, né? Formado em comunicação social em rádio e TV. Depois dei várias voltas e agora estou fazendo um pós-doutorado em tecnologia da informação, mas pesquisando o impacto da inteligência artificial no ensino do audiovisual. Sou professor há 15 anos, radialista entrei no SBT, antes eu trabalhava em rádio, mas em 2003. Então eu vi essa consolidação do digital, né? Tipo o arquivo de fita virando ingest, mudando os sistemas para sistemas de edição, o Avid chegando nas ilhas de edição. Bom, eu vou ter que pegar o microfone na mão aqui, porque eu deixei um computador diferente das outras palestras. Eu pedi para deixar o meu computador aqui do lado, para eu fazer essa gestão dos slides e não ficar falando passa toda hora, porque eu tenho essa maneira de fazer muitos slides, tem 60 slides. Se eu falasse 1 minuto de cada um, já daria mais de 1 hora, mas eu vou pular. Eu consegui ver a live, ontem eu estava em aula, né, recebendo o TCC dos alunos, de documentário, parabéns para eles, que aposto que estão assistindo, e pude ver a live de inteligência artificial e pensei, nossa, várias coisas já foram ditas ontem, e agora? Nenhum problema, porque me deu a possibilidade de falar exatamente do que eu gosto, que é formação e capacitação. Eu gostei muito da pergunta do colega, dos diretores aqui, e quem vai arcar com isso, né, com a formação? No princípio, a gente vai ter que correr atrás do ramo, né? Nós mesmos. A gente vai ter que ser autodidata aí até conseguir. Então, eu vou dar vários caminhos que a gente vai poder se atualizar nesse assunto que está, de alguma forma, renascimento. É IA Reborn. Aqui. A minha fala vai, então, lidar teórico, né? Eu sei, a teoria às vezes assusta, mas eu vou falar de uma parte teórico, prática, vou mostrar algumas produções, como fazer, como vocês podem se experimentar, e a dimensão política, gente. A dimensão política, eu acho que aqui talvez seja mais importante. Nós estamos dentro de um sindicato, e aí assusta, a gente veio conversando, né? Vai tirar nossos empregos? Vai. Ela está aí para isso. A quem interessa a inteligência artificial? Para treinar um modelo aí, um modelo de IA generativo, modelo de linguagem, uma LLM, custa bilhões. E não eles não estão deixando a gente usar de graça para criar videozinho engraçado, não. Para fazer material para o Instagram, para o Facebook. É para substituir a força de trabalho. É para não ter mais operador de câmera, é para não ter um operador, não ter editor, não ter diretor de TV. É para acúmulo de capital, velho Marx, aí mais valia. Bom, eu fiz uma introdução e vou caminhando. Vocês vão ver que eu já disponibilizei na internet esse material, esse PowerPoint, né, esse slide, vai servir como material de apoio para quem quiser, lógico, continuar nessa conversa. Então, muitos slides eu vou passar muito rápido, que é só para depois ficar como consulta.
Então, quando você é um pesquisador, está no doutorado, pós-doutorado, é importante o currículo Lattes, que está ali o link, e aqui uma pequena mini bio aí para quem quiser saber a referência. Voltando nessa dimensão política de trás para frente, a Organização Internacional do Trabalho já disse que no Brasil 31 milhões de empregos serão afetados, 13 profissões, 5 milhões de trabalhadores. Então, é para ficar assustado. Quem não está surpreendido está mal informado. É uma revolução disruptiva que a gente está falando, que a IA vai estar em tudo, mesmo quando você não sabe que está usando. Você está falando um WhatsApp de uma empresa, por trás tem uma IA te respondendo. São máquinas. Então, nós temos que nos informar para esse número, para esse novo mundo. Quando a gente fala que é uma tecnologia disruptiva, é porque ela vai estar em todos os lugares, que nem eletricidade. Eu gostei muito da fala do Fernando, dessa analogia que o Fernando Araújo usou ontem, né? De ser igual a eletricidade. E aí, cabe dizer assim, é novidade? Não é novidade. Inteligência artificial é um campo consolidado da computação. Desde o final da década de 50, ela já estava sendo estudada, ficou ali um tempo parada, década de 70 voltou, e agora teve esse novo hype, esse novo boom. Ali dá para ver o que se trata, a estrutura. É muito grande o campo da aplicação, o campo de conhecimento. Nós vamos falar mais desse cantinho, o mouse não aparece, ali embaixo da IA generativa, dos LLMs. Né? Eu vou fazer algumas perguntas para poder entender um pouquinho mais como é que está o público aí, até da internet, de vocês, poder levantar a mão e escrever no chat, quem está usando, quem não está, para a gente ter uma dimensão para nivelar. A gente não vai falar de tudo isso, né? Ali está explicando um pouquinho melhor. Ainda está faltando aí visão computacional, vou retomar isso, mas assusta, não assusta? A quantidade de tecnologias, a quantidade de campos de pesquisa, de termos novos, de jargões. Quando a gente entra na TV, a gente aprende vários jargões, né? O mundo de tecnologia também vai por aí. Bom, esse aqui é meu site, meu blog e estudos audiovisuais. Então, todos os links vão estar aí clicáveis para depois vocês acessarem. Então, esse material, esse slide está nesse post do encontro. Se você rodando ele para baixo, o slide já vai estar ali disponível. Então, não precisa se preocupar em copiar, nada disso. Aqui, ó. Bom, não precisa se preocupar. Ó, os slides estão todos aqui, para depois olhar. Eu desenvolvo esse blog aqui com as minhas... Ah, não apareceu ali, né? Opa, não apareceu, né? Bom, desculpa, ó, aqui é o blog e aqui embaixo vai estar o slide, os slides todos, então não precisa se preocupar em copiar. Eu desenvolvo ele desde 2013, quando eu entrei para dar aula. Então dá para encontrar bastante coisa aí das minhas pesquisas. Bom, eu estou estudando a inteligência artificial no ensino do audiovisual. E o que vai mudar? Tudo. Ela é uma tecnologia transversal. Então, faz pouco tempo eu reescrevi a grade curricular do curso de produção de audiovisual técnico da Tec Jornalista Roberto Marinho, onde eu dou aula, do Centro Paula Souza. E a gente não se atentou que tinha que já olhar para a IA. Faz menos de um ano. Para você ver como essa tecnologia é nova, né? Não era uma realidade a produção de vídeo. E essa mudança vai ter que ser transversal, porque em todas as etapas da produção vai aparecer inteligência artificial. Na escrita do roteiro da pré-produção, na produção, na construção, na escolha de set, otimização, na captação, nas câmeras. Na pós-produção, então, não diga, né? Tipo, edição, tratamento de cor, tudo feito com IA. E distribuição, hoje, é a grande realidade. Vocês veem que os dados coletados pelas streams
são usados para criar séries já, né? Stranger Things e outras do gênero. Aí é onde a IA está sendo mais bem aproveitada hoje, são na distribuição. Bom, então, agora uma parte mais prática. Esses são os modelos de inteligência artificiais, LLM, esses modelos de linguagem geral, que você pode, em formato de chat, de conversa, ter acesso à inteligência artificial. Então, aqui tem os grandes modelos, ChatGPT, da OpenAI, Gemini, do Google, Claude, da Anthropic. Quem está usando? Quem usa isso no dia a dia? Não são muitas pessoas. Eu uso todos os dias. Eu não mando mais e-mail para ninguém, responder um e-mail sem fazer uma correção ortográfica, gramatical, de concordância. Às vezes você não quer formatar, sabe? Pô, tá bom dia. Essas LLMs, né? Esses aplicativos fazem isso para você. Saiu uma pesquisa da FGV, e eu esqueci de colocar ali naquela imagem, que o do mais usado no Brasil é o da Microsoft, é o Copilot. Vale a pena entrar aí para testar. Todos têm um modelo gratuito e o modelo pago. Os modelos pagos estão em torno aí, no primeiro plano, tem vários planos, né? Em torno de $20, R$100 por mês no cartão de crédito. E aí é uma grande diferença. Funções como Deep Research, você escolhe uma tecnologia, TV 3.0, aí você escreve assim, criar um relatório de tudo que está sendo publicado sobre TV 3.0. Ele demora uns 10 minutos procurando na internet e já te solta um relatório pronto sobre tudo que está sendo produzido, aonde, matéria. Lógico, às vezes ele inventa, às vezes tem erro, mas ele vai te entregar no mínimo uns 50 sites, uns 50 artigos que tocam o assunto que você quer. Para dar um start numa pesquisa, um auxiliar de pesquisa, é gigantesco. Muito se fala assim, os Estados Unidos criam os modelos e a França regula, né? A Europa regula, mas a gente tem que olhar para a China também. Eu acho que vocês devem ter deparado aí com o DeepSeek, que foi um grande boom, porque ele criou um modelo muito menor, com muito menos dinheiro, que usava muito menos tecnologia, muito menos placas gráficas para rodar, e foi um boom. A China está, 2030, se propôs a ser a grande produtora de inteligência artificial. Modelos de vídeo. Esses são os 4 modelos. Na academia a gente chama de estado da arte. Toda vez que você vai estudar qualquer tema que for, garrafas de água, qual que é o estado da arte das garrafinhas de água? Tipo, tudo que já está sendo produzido e dito agora sobre garrafa de arte. Então, esse aqui é o estado da arte dos geradores de vídeo a partir de texto. A partir de texto, você cria vídeo com essas inteligências artificiais. Quem já usou aqui alguma desses? Ninguém? Poucas pessoas? 1, 2, tá. Poucas pessoas. Não, é normal. Eu que pesquiso isso, demorei para ir testar mesmo. Eu vou mostrar para vocês alguns testes e como eu criei, como fazer. Vale a pena experimentar, porque está acontecendo essa revolução, mas como é que você vai combater ou se aliar, se for o caso, se você não entender como se dá? Nós temos que entender. Bom, o Midjourney ali, o V1, esses nomes são horríveis, todos muito parecidos, né? Versão 1. O Midjourney é o melhor para fazer imagem, imagem parada. Hoje é considerado o melhor. Eu pulei aqui uma informação nesses benchmarks, está vendo ali em cima, benchmarks. O que é o benchmark? Ponto de referência. Na verdade, é um lugar que testa todas as inteligências artificiais, vai falar, olha, essa se desempenhou melhor, olha, essa se desempenhou melhor. Então, nesses benchmarks, o Midjourney,
ele, como criação de imagem, ele é o melhor. E ele acabou de lançar esse mês o V1 para criar vídeo. Os dois de baixo são os chineses. O Kling, ele estava muito bom. E o Halo ali, da Kawaii, né? Mas o VO3, que é o da Google, a lança do 2, vocês devem ter visto ontem os exemplos da Maísa de Maiô, né? Ele foi criado com o VO2. O VO3 deu um salto nisso, em qualidade. Só para vocês terem uma referência. Eu tenho uma teoria. Nessa briga para a inteligência artificial, a Google já ganhou. Por quê? Porque para testar, você tem que treinar o modelo. O que é inteligência artificial? São programas que foram feitos, pensados para imitar o comportamento humano. Vou abrir um parênteses aqui. Para quê? Para substituir o humano. Gente, tem gente namorando com IA, tem gente fazendo terapia com IA, pedindo IA em casamento. Então, é para a gente se preocupar. Eu estou sendo meio apocalíptico, mas é para a gente se preocupar. Um pouco. Médico, tem gente fazendo atendimento médico com... eu estou perguntando aqui para IA, estou com uma mancha na pele, será que é câncer? Não é assim que funciona. Mas, bom, então a gente tem que treinar um modelo. Para treinar um modelo, a Google tem todos os seus e-mails, todos os textos, tudo. E para treinar um modelo de vídeo, ela tem todo o acervo do YouTube. Nós estamos ao vivo no YouTube, nós estamos treinando o VO3, provavelmente o VO4 ou o VO5, né? Vão ser as novas versões. Então, é muito poderoso, a Google está muito avançada nisso. Eu vou passar um pouco mais rápido, até porque eu lembrei que tem muito slide. Vai ficar disponível para vocês, então, descrição melhor, como é que está, onde encontrar. Hoje, né? Isso aqui é hoje. Semana que vem isso aí já não vai ser tão verdade. Como estão os modelos de criação de vídeo. Bom, isso aqui parece um slide que está no lugar errado. Mas isso aqui foi uma criação que eu fiz com o VO3. Por que eu falei do Midjourney para criar imagem? Tem uma manha para fazer isso. Tipo assim, na hora de você criar o vídeo, para você chegar a uma estética do vídeo animado ali, né, com cinema, né, movimento, próximo do que você quer, é melhor antes você criar uma imagem. Então eu crio uma imagem still, um prompt, eu falo, olha, eu estou fazendo um documentário sobre esse grupo de pesquisa que eu faço parte, o Comunidata, que está fazendo 10 anos. Então eu primeiro criei aquela imagem, eu falei, eu quero uma cidade futurística, com números, ciclos, comemorando o Comunidata 10 anos. E a partir disso, dessa imagem, eu coloquei, e aí ali está lá, prompt, na parte de baixo, né? Eu coloquei aquele prompt falando, a partir dessa imagem, gera o vídeo para mim. Mas aí vocês vão ver, quem testou os primeiros aplicativos de criação de imagem, via que ele tinha dificuldade em fazer desenho de mão, aparecia mais dedos que o normal, e tinha problema de texto, ele nunca escrevia o texto corretamente. Agora isso já está... Toda vez que você mandava gerar, ele gerava uma outra imagem, ele não corrigia a que você queria. E isso está mudando, de 2 meses para cá, isso já foi resolvido. Na imagem parada, não na imagem em movimento. Olha a qualidade desse vídeo animado, criado pelo VO2. Pelo VO3. Ele não colocou ele não colocou o nome do documentário aparecendo ali, né, igual foi pedido. Esse aqui é o documentário que eu vou lançar. Eu vou voltar nele depois, que eu estou sentindo o tempo passar muito rápido. Já passou 20 minutos. Esse é um documentário que eu vou lançar, é um trailer que está aí, que vai discutir os 10 anos desse grupo que estuda comunicação, que 10 anos a gente acompanha como a tecnologia está afetando a comunicação. Então, são todos os pesquisadores, e eu usei bastante inteligência artificial para criar imagens de cobertura. Eu vou passar só o comecinho. A ideia era usar a inteligência artificial para fazer a abertura, mas ainda não funcionou. Estava pensando como que a gente define um grupo de pesquisa depois de 10 anos. Como que você junta pessoas para criar um grupo de pesquisa?
Eu sou Poliana Ferrari, sou jornalista, pesquisadora em mídias. Bom, Tava pensando... vou pausar, gente, para ganhar tempo. A Poliana era a convidada que não pôde vir, minha orientadora do pós-doc, então se sinta contemplada aí por ter aparecido aqui. Essas imagens de cobertura eu criei com inteligência artificial, a música eu criei com inteligência artificial, e as entrevistas eu tive que gravar, eu mesmo. Esse aqui é um outro vídeo, é o mesmo? É o mesmo. Variações do mesmo, criado para fazer parte daquele vídeo. Eu acabei desistindo de usar por achar que ainda estava muito futurístico, não me agradou, mas essa é a qualidade que nós estamos. Eu vou mostrar o exemplo deste, que nem me agradou muito esteticamente, mas para mostrar como eu fiz de trás para frente. Isso aqui foi por uma outra chamada. E como é que eu fiz essa imagem? Eu primeiro encontrei uma imagem semelhante que me agradava na internet. Essa imagem estava na internet, não fui eu que criei, nem inteligência artificial. Eu achei na internet, deve ter algum autor que eu estou pecando em não acreditar. Peguei essa imagem, anexei no Gemini e falei, por favor, descreva detalhadamente essa imagem para mim. E aí ele descreveu a imagem. Com essa descrição detalhada, eu fui no VO3, estava escrito VO2, mas foi o VO3 da Gemini, e falei, agora gere um vídeo animado dessa descrição. Então, é isso um pouco que o pessoal está chamando de engenharia de prompt. Não é engenharia, gente. São manhas de como você pedir para a máquina entregar aquilo que você quer. É um domínio de linguagem aí, mas não é uma engenharia. Bom, aqui são os prompts. Bom, o documentário vai ser lançado nesse congresso, nesse simpósio aqui, que a Poliana, que estava aqui a falar, Lúcia Santaella, Marcelo Prioche e eu. Vai ser a estreia do documentário, então vocês estão convidados aí e vamos discutir esse livro que eu participei e escrever um capítulo. Apesar de ser lançado lá só no mês que vem, já está disponível. Quem pegar o QR Code e falar que não funciona, já pode baixar o livro gratuitamente. Tá? E tem um capítulo que eu escrevo que chama Imagem Algorítmica. O que é esse conceito de imagem algorítmica? Que o próprio conceito de imagem agora está deturpado. Tem imagem que não serve para comunicar para os outros, mas para falar de máquina com máquina. Tem muita gente aí que destrava o telefone com o visor da câmera. Isso é uma imagem. Né? Imagens criadas por computador são imagens. Então, tem um monte de pesquisadores, são 11 ou 12 pesquisadores, cada um debatendo a crise, a desestabilização desse tipo de imagem criada por computador. Bom, como coloquei no começo, eu acho que nós vamos ter que suprir de forma autodidata o nosso aprendizado. Então, aqui eu vou mostrar várias formas de fazer isso. Vocês já conhecem esse notebook LM? Gente, isso aqui é fantástico. Você sobe ali qualquer texto, ele cria essa primeira tela aqui lateral, né? A partir disso, ele já está treinado com aquele texto. Então, você pode conversar sobre aquele texto. E do lado já tem funções pré-estabelecidas. Me cria um guia de estudo desse texto, me faz um resumo, quais são as perguntas frequentes, linha do tempo. Então, ali do lado, ele já vai te dando... Vamos supor que você tem que fazer uma apresentação de um livro. Você pega o PDF, joga aí e cria o resumo. Você pega, manda criar o item. Você pega o item e joga... Eu uso o Gama. Esse PowerPoint foi criado por uma inteligência artificial chamada Gama, G-A-M-M-A. Você joga o texto ali, ele vai criar já um PowerPoint para você com a apresentação. O que tem de fantástico
notebook LM da Google, que é para facilitar o estudo, facilitar o aprendizado, o acesso ao texto. Numa graduação, numa pós-graduação, quando você entra, tem muito texto difícil para ler, você não sabe para onde, como fazer. Esse ajuda muito, não ajuda pouco não. Mas o mais legal que ele tem ali, ele cria um podcast sobre o texto para você. Gente, nós vamos escutar um pedacinho aqui, ó, que é assustador. Aqui em cima, ó. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, que está redesenhando uma indústria inteira. Inteligência artificial no audiovisual. E temos um relatório acadêmico bem interessante que analisa esse impacto. Não só lá fora, mas com um foco especial aqui no Brasil. Exato. Porque a IA, ela deixou de ser coisa do futuro. Já está aí, em tudo, desde a ideia inicial até a distribuição. O relatório fala numa transformação sísmica. É forte isso. O que seria na prática? Olha, significa que a IA está se infiltrando mesmo em toda a cadeia produtiva. Essa análise que a gente tem aqui detalha bem as novas possibilidades criativas, claro, os ganhos de eficiência, mas também os desafios, e são grandes, éticos, econômicos e, muito importante, os pedagógicos. Pedagógicos. Como o ensino precisa se adaptar, então? Exato. O ensino de audiovisual está tendo que se repensar completamente. Isso aí foi criado automaticamente com um texto. Eu devo ter demorado 5 minutos para criar isso. Peguei o texto, joguei ali, mandei criar. Você pode dar alguma especificação e falou em português, brasileiro, mais natural possível, mais próximo do texto possível. Mas ele cria sozinho. Ele cria sozinho e tem duas vozes e elas comentam, e ela tem vícios de linguagem. É incrível, assim. Estou usando muito para estudar. Bom, mas você falou do VO3, você falou que é pago, aí tem o notebook, tudo bem. A Google, vocês viram isso? Liberou 15 meses grátis para estudante, mas não precisa ser exatamente estudante, você só tem uma conta de algum curso, de alguma coisa que você se inscrever, você ganha 15 meses grátis para testar. 2 teras de HD, o Meeting, que a gente usa para fazer reunião, com transmissão direto para o YouTube, tradução automática, tudo isso ela está disponibilizando de graça, porque ela percebeu que a Microsoft no Brasil e a ChatGPT ficou tipo Gillette, não é lâmina de barbear, Gillette. A gente fala, usar o ChatGPT, não é chat, virou um sinônimo aí, mas não é. Então a Google está tentando capturar principalmente os estudantes, aquilo que a gente estava falando. A IA vai ter um crescimento gigantesco. Do jeito que estou falando, parece que eu sou um apaixonado super pró, gente. Eu não sou. Isso faz parte da pesquisa. A IA ela vai começar a gerar memória. Então, toda a conversa que você tem com ela vai se treinando e salvando, e salvando. Daqui 10 anos, você pode pedir para ela fazer um resumo dos 10 anos de conversa que você teve com ela. Ou ela pode virar para você e falar assim, olha, você está perguntando muito para mim sobre tal sintomas. Você já pensou que você pode ter câncer de pele? A memória na inteligência artificial vai revolucionar, mais uma vez, tudo isso que a gente está falando. Bom, sobre voz, a gente viu a criação do podcast lá. Essa inteligência artificial aí, hoje em dia é o estado da arte, é o melhor padrão para você criar locução. Sabe aquelas vozes de vídeo engraçado que vocês veem na internet? Esse aqui é o caramelo. Bom, é criado pelo Eleven Labs e faz um pouco menos de um mês que ele permitiu você clonar qualquer voz. Com qualquer mensagem de WhatsApp, em pouco tempo de áudio, você treina ela e ela reproduz. Então dá para fazer vídeo do Lula, do Bolsonaro, do Tarcísio. Isso vai ser um desafio junto com o deepfake, com imagens do rosto para a nossa próxima eleição. Isso aí vai ser o grande desafio. A inteligência artificial está produzindo muita desinformação, muito fake news. E essas com voz e imagem, eu acho que é muito mais preocupante porque atinge um público
um pouco menos esclarecidos sobre o assunto, né? Trilha sonora, Sumo, sumo.com, Sumo IA. Ele cria músicas com letras, sozinho, em questão de minutos. Eu usei para criar várias trilhas sonoras para documentário, para filmes, mas até marchinha de carnaval engraçadinha. Ele cria. Eu coloquei um exemplo, eu devia ter colocado uma marchinha com letra, mas olha, para documentário, sem direito autoral. Serve para usar de vídeo, de background aí. E não cai no plágio? Não, é criada por inteligência artificial. Você não... Descontrata os músicos, descontrata a orquestra. Bom, agora eu vou entrar numa sequência de slides aqui sobre aonde podemos nos informar e ampliar o debate introdutório que a gente está tendo aqui. Eu estou fazendo uma fala introdutória, apresentando algumas coisas, aonde vocês podem encontrar mais informação. Esse episódio desse podcast, Filosofia Vermelho no Spotify, aí, propaganda, esse episódio específico, que não estou dando número ali, mas está linkado, inteligência artificial, ele faz todo um debate detalhado, poucos minutos, em 20 minutos, sobre a inteligência artificial, como é o mito que ela vai chegar numa inteligência artificial geral, que vai poder criar outras inteligências, que vai poder dominar o mundo e imitar igualmente um ser humano, mas principalmente o conceito de mais-valia do Marx. Ele vai mostrando como a inteligência artificial é para acúmulo de capital do capital, né? Como a inteligência artificial foi criado para extrair mais-valia, né, mais excesso de trabalho do trabalhador. Assim, agora com a inteligência artificial é 40% mais rápido editar. E eu percebo isso. Você pode editar com texto. Vocês viram ontem. Tipo assim, uma coisa que eu faço muito na coordenação de edição é limpar esse silêncio, né? No Premiere, ele já bota todo o silêncio com 3 pontinhos. Você seleciona, ele já acha o silêncio e você dá delete. Pô, economizou 40% do meu tempo. Será que é para eu passear ou é para eu produzir mais? Né? Bom, esse episódio, recomendo, muito interessante, debate de esquerda, politizado, marxista e marxismano sobre a mais-valia. Bom, agora esse podcast já está aí no quase 160 episódios. Ele é um cover feed de notícias semanal, tem 2 vezes por semana, do que está sendo lançado em inteligência artificial. Que eu não sei se vocês... Todo mundo consome podcast ou não? Não, mais ou menos. Quem quer se manter atualizado... Toda sexta-feira sai esse cover feed falando o que a Microsoft lançou, o que a OpenAI lançou. É muita coisa, não dá para acompanhar, porque todo dia tem um lançamento novo. Então chega sexta-feira, tem programa de 1 hora, 1h30, só falando, lançou isso, lançou aquilo, mudou isso, mudou aquilo. Vale muito a pena seguir aí o IA Sob Controle. O Marcos Mendes, que é um jornalista de tecnologia, está nas redes aí também, mas além desse episódio de sexta-feira sobre cover feed, sobre notícias sobre inteligência artificial, de quarta-feira, toda quarta-feira, eles entrevistam um profissional da indústria de computação, de inteligência artificial, de como está sendo usado. Então, desde médicos criando aplicações de doença, identificações de doença, até o CEO da Magalu. Essa entrevista do CEO da Magalu é muito interessante, porque ele falou que a gente vinha do e-commerce, né, que foi uma revolução, vem
do e-commerce, que agora vai ser IA-commerce, que é um conceito que é IA vendendo para você. Isso juntando com TV 3.0 vai ser... Bom, IA-commerce é um termo que vocês vão começar a escutar em breve aí. Bom, agora... Inclusive, só na falação do Marquinho, ele chegou a citar, né, que uma grande emissora de televisão já tem um contrato feito com talvez a maior plataforma também de e-commerce. Já está feito, já do está Brasil assinado. é a Magalu. É o Mercado Livre. Mercado Livre. Já está com o contrato firmado com a TV Globo. Assim que a TV 3.0 começar a operar, já vão começar a bombardear. Né? Não foi isso, Marquinhos, que eles disseram para a gente lá no Rio? Já está pronto. Ou seja, só está esperando a ferramenta começar a funcionar. Nós temos que nos munir de informação para não cair, né? Não cair. Bom, aí eu vou... Aonde se formar? Tá bom, estou vendo tudo isso, já percebi que eu tenho que estudar. Aonde eu vou estudar? Vou dar algumas sugestões. Bom, esse podcast, ele é produzido por essa escola chamada Alura. É um bom lugar aí para você fazer cursos livres e formações em vários ramos da inteligência artificial. Não é propaganda, é mais uma dica. Escola Técnica Gratuita, onde eu dou aula aqui. ETEC Jornalista Roberto Marinho foi a primeira escola técnica de nível médio, né? É modular, então você pode ter uma formação de audiovisual de São Paulo. Aí depois saiu o CRIAR, que a gente comentou também, agora tem o IF de São Mateus, mas foi a primeira e eu tenho muito orgulho, eu estou 15 anos lá, é uma oca de índio na frente da Globo, então tem aqui a Globo, aí tem esse tipo, é um desenho de oca debaixo da ponte estaiada aí, lá na Água Espraiada, né? Antiga Água Espraiada. Lugar para conseguir uma formação grátis. Nível universitário. Nível médio? Ou... Lá é só médio. Tá. Médio técnico. Você tem que ter acabado o médio, você pode fazer uma formação, sair com DRT aí de produção audiovisual. E estamos começando agora a colocar os módulos de inteligência artificial dentro de cada disciplina. Está sendo um desafio, porque tem que treinar os professores, né? Bom, nível universitário, mestrado, doutorado... O TID está aí há 15 anos, está 15 anos pesquisando nisso. Eu tive uma aula esse semestre com o Deni, que é um professor, ele é do NIC-BR, que comanda o registro.br, onde tem todos os domínios, ele é o diretor de lá. O cara estava nos Estados Unidos quando surgiu a internet, é tipo esse nível de professor que a gente está falando. É um programa misto entre tecnologia, comunicação, inteligência artificial, sugiro, chama TID, Tecnologia da Informação e Design Digital. Sugiro ficar de olho, porque são muitos pesquisadores. O mundo precisa de pesquisadores, gente crítica, pensando e não comprando discurso de bilionário, né? Gente, quando um bilionário fascistoide, dono da Chix, da SpaceX, está falando que vai precisar de renda básica, universal, quer dizer que a coisa vai ficar feia, que vai faltar emprego. Né? Quando o presidente dos Estados Unidos está falando agora não tem mais multilateralismo, quem manda é a força, estão mandando um recado para a gente, né? É assustador. Mas eu ficaria de olho na produção desses professores desse programa. É um programa que eu estou fazendo, chama estágio pós-doutoral. Depois que você acaba o doutorado, você pode voltar para a universidade para fazer esse estágio de 2 anos apresentando uma pesquisa. Bom, faculdade, junto daquele grupo da Alura, tem essa faculdade chamada FIAP, que é toda focada em cursos online, mas de nível de graduação. Então tem o técnico, pós-graduação e graduação aí. Sugestões, gente, vamos atrás de outras. Isso aqui é só para já dar uma mão com açúcar. E agora eu vou entrar numa série de recomendações, tá? Esse livro tem uma estrutura muito interessante para a gente olhar. O diretor de jornalismo está aí? Do Sindicato de Jornalismo ainda está aí? Ó, eu vou estar lá dia 2 com os alunos da ETEC fazendo uma amostra dos filmes dos alunos lá na loja.
Aí você encontra lá de novo. Bom, esse livro aqui é fundamental ter por ali, assim, ó. O jornalismo vai sobreviver? Ontem mesmo o Fernando mostrou já jornais feitos totalmente por inteligência artificial. Jornal, notícias, é o mais barato na produção audiovisual, né? É a coisa mais em conta. Lúcia Santaella é a maior semioticista brasileira, semioticista que a gente chama de cunho americano, não a francesa, mas representante do pensamento do filósofo, pensador e semioticista, o Peirce. A Kalinka também, que é jornalista, escreveu com ela essa obra que é recente, mas muito bem estruturada para pensar exemplos de quais jornais, quais canais já estão produzindo jornalismo com inteligência artificial. Bom, livro fundamental, aí, professor belga de filosofia, Ética na inteligência artificial. Bom, é o que a gente tem que ter, né? A inteligência artificial já está sendo usada para criar armas de guerra. A gente tem que fazer um acordo que não vai usar. Sério que você acha que nações não vão usar inteligência artificiais para otimizar as ações militares? Essa discussão toda aqui passa por esse livro. Bom, esse aqui é um podcast. Eu escuto muito podcast, gente. Eu ando de moto sempre escutando. Com os dois tradutores, são quatro pessoas que traduziram esse livro. Então, eles debatem o livro rapidinho, aí, em 20 minutos, da Federal do Rio de Janeiro. E Departamento de Filosofia da PUC-Rio, desculpa, não é na Federal. E os quatro que traduziram o filme do livro vão comentar os pormenores do livro. Bom, Big Tech, esse livro é relativamente novo, vale a pena olhar. Quando a gente está falando de televisão 3.0, inteligência artificial, nós estamos falando de Big Techs, 4 americanas grandes, que vão dominar os dados, que vão colonizar os dados. Tá bom, você vai ter todo o registro de login. Vai ser maravilhoso a TV 3.0, eu vou ter meu perfil lá, ele vai saber do que eu gosto. Ele vai saber o que você gosta para vender essa base de dados para alguém. Agora, aonde todos os dados da TV Cultura vão estar armazenados? Quem vai gerir esses dados? A inteligência artificial funciona a partir de grandes datasets. Então, as Big Techs têm grandes informações de dados nossas, que são repensadas e treinadas por inteligência artificial. Então, são temas urgentes que a gente vai ter que olhar, estudar, ler, correr atrás, né? Porque isso já está acontecendo. Já são, como colocou hoje, as maiores empresas do mundo. Bom, não falta referência aqui. Apostila tem 15 paginazinhas explicando tudo o que é uma LLM. Passo a passo aí, é só clicar no link, baixar esse PDF. É bem bacana para entender como é treinado, como funciona, por que funciona. Essa revolução do chat, da IA generativa, né, que cria coisa pelo chat. Estou correndo para dar 15 minutos. para fechar mais em 15 minutos. Esse livro não tem em português ainda. Ele é uma das citações daquele podcast que eu falei, do Filosofia Vermelha. Ele tem em espanhol, tem em português, mas assim, o mito da inteligência artificial, ele pensa igual humano? Não. Ele vai chegar a ser uma inteligência artificial geral? Não. E aí ele tem uma provocação, né? Por que os computadores não podem pensar como a gente? Porque a gente nem sabe como a gente pensa, né? Ainda não está resolvido exatamente essas questões. Tem muitos fenomenologistas, muitos filósofos pensando. Mas, bom, esse livro é interessante, mais teórico, assim, para pensar. Quando a gente fala de rede neural, quando a gente fala assim, inteligência artificial, não é exatamente inteligência artificial. Visão de máquina não é exatamente visão. Os nomes dados não são as melhores escolhas. E aí, uma reflexão mais filosófica sobre os usos das palavras, aí, dos termos, a gente encontra nesse livro. Voltamos, Big Data,
voltando à Big Tech, o colonialismo de dados. Nossos dados são capturados, vendidos, usados para treinar máquina, e nós não temos mais controle sobre isso. O SUS, se eu não me engano, o banco de dados do SUS está na Amazon. Todos os dados do SUS, se eu não me engano, estão na Amazon, porque a gente não tem ainda dataset, não tem uma governança dos nossos dados. Estamos sofrendo. Vocês já vieram aqui do Brasil, já retiraram o ouro, já retiraram o pau-brasil, já retiraram no primeiro colonialismo, né? Agora estão vindo tirar nossos dados, estão usando de formas que nós não temos controle. Livro de 2001 e agora esse livro de 2023 aí. Bom, quem tem interesse, quiser assistir, a live de lançamento dos 2 livros aqui, vai poder ver os próprios autores falando: me passou 10 livros, eu não vou conseguir ler nada. Tudo bem, vale a pena ver uma live do próprio autor comentando a obra dele. César Amadeu aí é um gênio dessa área de inteligência artificial, de dados. Vale a pena acompanhar a produção do Sérgio Amadeu. Eu, se não me engano, ele está na Folha também, tem uma coluna na Folha, se não me engano. Vou passar aqui. Bom, filminhos tranquilos para assistir no Netflix, em casa, sobre o nosso tema aqui. Alguém já assistiu algum desses? Bom, Code Buys, muito interessante, estão todos disponíveis no Netflix. Uma pesquisadora americana descobriu que quando ela tentava ver a face dela nesses programas de inteligência artificial, ela não reconhecia. Até ela pegar uma folha e colocar na frente do rosto, uma máscara, a inteligência artificial entendeu: é um rosto, porque aquela inteligência artificial não tinha sido treinada para o fenótipo negro, só branco. Então, isso faz parte do colonialismo de dados. Assim, as inteligências artificiais são criadas para o americano, para os europeus, então não tem a nossa... Isso, vou falar um dado assustador, pelo menos me assustou. Vocês sabiam que ninguém treinou a inteligência artificial para falar português? Ela foi criada em inglês e ela mesma conseguiu se traduzir? E isso é assustador, né? Bom, esse documentário fala sobre viés algoritmo. Como... Gente, a gente não pode ser inocente que os aplicativos não têm uma função política. Eles têm uma função política, eles têm interesse, eles são feitos por bilionários, eles fazem parte do governo americano, eles não são isentos. Todo programa, toda programação tem um viés, tem um direcionamento, tem ideologia. Estou falando viés, mas é ideologia. Né, essa palavrinha pesada. E quem participa e quem está fora. Esse documentário discute os vieses algorítmicos. É difícil de entender isso, né? Viés algoritmo não é uma coisa dada assim. Bom, peraí, quer dizer que o programa que eu utilizo ele é racista? Pode ser. O programa pode ser estruturalmente racista. Dilema da rede social, eu acho que na outra fala foi citado aqui, o escândalo da Cambridge Analytica, que pegou todos os dados do Facebook e elegeu o Trump 1. Né? Vale a pena dar uma olhada. Privacidade hackeada, né? O Dali também está falando sobre colonialismo de dados, sobre como os dados foram usados. E esse do Bill Gates, gente, é assustador. Ele querendo botar o bom moço, que ele vai salvar o mundo, só que ele acabou de comprar uma usina nuclear para conseguir fazer energia limpa para as inteligências artificiais dele, que é a demanda de muita energia. Então, é ele mesmo falando, não sou eu. Apesar de ser documentário, do tema ser pesado, é entretenimento, vale a pena dar uma olhada. Comunidade é o grupo de pesquisa que eu faço parte, que eu fiz o documentário, se vocês quiserem seguir, tem muita produção, tem uns 10 livros que a gente chama OCR4, que é gratuito, você pega o QR Code. Tem um ali interessante, você me perguntou sobre psicologia, que é o Descendente de Elisa. Elisa foi o primeiro chatbot que foi usado para psicologia, não sei o quê. É o primeiro chatbot, né, muito arcaico, é uma inteligência muito restrita, mas tem o Descendente de Elisa, tem o Nós, tem vários livros interessantes para você baixar e acompanhar a pesquisa. Bom, eu criei esse grupo de WhatsApp faz um ano,
tem uns 300 pessoas aí, uma comunidade para debater inteligência artificial. Então, todo dia a gente fica compartilhando notícia, debate. Eu não sei se vocês já viram uma coisa um pouquinho avançada, que é a automação. Tem um programa de automação que você coloca várias funções de uma inteligência artificial. Então, eu não mostrei para vocês que eu peguei uma imagem na internet, aí eu mandei descrever, aí eu coloquei no outro programa e acabou gerando um vídeo. Esses programas de automação fazem tudo isso sozinho. Eu vi um conhecido fazendo um Black Channel, um canal de YouTube sem declarar que era. Ele entra na internet, pega os vídeos mais polêmicos, transcreve em vídeo, seleciona os melhores cortes, corta, edita, sobe no YouTube e publicita. Coloca título, descrição, e ele nem sabe o que está sendo publicado no canal dele para monetizar. Tem uma teoria, não sei se vocês já ouviram falar, que é a morte da internet, que mais de 50% da internet ele é feito por máquina e consumido por máquina, que nós já somos minoria na internet. Ontem se falaram de regulação, acabou de ser aprovada a lei que vai regular ali a inteligência artificial, a lei é o 233823, mas ela ainda está sendo aguardando a análise do Congresso. Mas que o lobby que a gente tem é muito pesado e violento. Questão de direito autoral, estamos sendo pagos, tem toda uma discussão assim. A inteligência artificial é como se ela tivesse lido tudo e visto tudo. Aí você fala assim, conversa comigo, eu já li tudo que produzido no ser humano e já vi tudo produzido pelo ser humano. Tá bom, e você pagou por isso? Porque eu vou comprar um livro, eu tenho que pagar. Tem uma discussão assim, obras publicadas, a inteligência artificial foi treinada com ela tem que ser remunerada ou não? Né? Esse debate vai longe. Eu coloquei isso aqui para chamar a atenção, essa notícia. Sim, a inteligência artificial vai produzir conteúdo automatizado para a TV. O Netflix já está produzindo propaganda. A HBO, não sei, a Prime Video, as propagandas da Prime Video já são feitas com inteligência artificial dentro dos programas. Bom, eu vou meio que no sentido de encerrar, né? Já 5 minutos. Aqui tem mais milhares de coisas. Eu vou abrir para o público para a gente debater, ter mais tempo de debate. A gente vai das perguntas você pode ir complementando, enfim, não tem super. Não? Já dizem que 70% das produções audiovisuais têm algum contato com inteligência artificial. Eu tinha colocado vários outros exemplos que eu fui tirando e vou pular aqui. Por exemplo, voz. Você já viram o Adobe Enhance, que é o embelezador de voz? Gente, você pode gravar debaixo do ventilador do telefone, o som. Ele limpa tudo e deixa só a sua voz. Mas não é que ele faz um tratamento de áudio que ele tira a frequência. Ele identifica o padrão da sua voz e recria. E assim, agora está dentro da nova versão do Premiere, mas ele era um site embelezador, Enhance. Assustador. Então, 70% das produções já estão usando, em alguma parte de etapa, inteligência artificial. Uma propaganda que eu não sabia nem se era verdade. Eu comecei a mandar para meus amigos e falar, esse vídeo é verdade? Era uma propaganda da Lesson, da microfone, com inteligência artificial. Ele tem o autotune dentro do microfone. Vai ser maravilhoso ir no karaokê agora. Ele já regula, solta a música do karaokê, o microfone já regula a sua voz com o que está tocando. É o microfone da Lesson. Qualquer coisa der tempo eu abro aqui a propaganda, que eu falei, não, isso é mentira, cara. O cara, não, chama o Marquinho para cantar. O cara, não, ele não canta nada, fica tranquilo. Aí ele liga o microfone no autotune, dá a nota no violão e a voz do cara... Quem falou que não canta, né? Só levar o microfone da Lesson, bota mesmo o microfone aí, sem ninguém ver. É impressionante. Bom, aqui eu estava debatendo muito as etapas do ensino do audiovisual, o que vai mudar, entendeu? Então, eu acho que a gente não precisa até lá. Princípios éticos, econômicos e principalmente pedagógicos, como é que a gente vai treinar essa população? Volto a dizer o que o Júnior colocou, isso daqui é uma bela
importantíssima ação de nos reunirmos aqui para discutir uma coisa que está nos ameaçando, entendeu? E é gigantesco a quantidade de coisa que a gente tem que olhar. Eu tenho um amigo, professor da PUC, o Urbano, que ele fala assim, o mundo atingiu um nível de complexibilidade que nós estamos com dificuldade de lidar com ele. Você já está com... que nem eu acabei de falar, eu não sabia se a propaganda do microfone era real. Aquele podcast que eu mostrei, o Filosofia Vermelho, ele tem uma voz muito séria, pausada, e ele comentou que a primeira vez que ele postou no YouTube, os caras falaram, o conteúdo até que é legal, mas a voz dele é muito inteligência artificial. Pô, é minha voz. O mundo está complexo, gente. Então eu vou agradecer essa primeira fala e finalizar aí com o Exterminador do Futuro, a Skynet, para deixar eu claro que eu não estou sempre a favor. Eu criei aquele Linktree. Esse Linktree é interessante, que é assim, todos os meus links, se você entrar ali, vai ter assim, todos os canais, todas as coisas, meu e-mail para comunicação. Eu pensei em colocar meu WhatsApp, mas não pus. Quem quiser só pedir, a gente mantém essa conversa aqui. Por enquanto, muito obrigado. Não, calma aí, não. Vamos aqui. Você não vai... Já tem coisa para falar ainda aí, porque eu acho que já me levantaram ali a mão, que tem perguntas ali pela internet, eu acho que tem perguntas aqui presenciais. Né? E aí, eu gostaria que um companheiro, por favor. Boa tarde, Felipe Neves, doutor Felipe. O Sindicato dos Radialistas agradece sua presença e se sente lisonjeado, viu? Eu que sinto, porque eu fiquei, né, sendo parte do sindicato 10 anos quando eu estava no SBT aqui. Então, voltar para cá para poder falar, eu que agradeço esse espaço. Muito obrigado. A gente tem uma pergunta aqui do usuário Conexão Total Futebol. Ele pergunta o seguinte: boa tarde, o que eu estou entendendo é que esta mudança tecnológica já está em nossas portas, né? Os empresários que são donos de empresas e políticos, segundo ele, acho que são os detentores, né, das TVs, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: se os sindicatos terão uma demanda maior em questão de lutas em defesa dos trabalhadores radialistas? Sim, vão ter, e eu acho que a primeira luta é recriar uma consciência de classe. Tem muita gente, o neoliberalismo entrou nas pessoas, no individualismo, e as pessoas acham que são donas de meio de produção porque tem um canal no YouTube. Então, a primeira coisa é recriar essa consciência de classe, é trazer para dentro do sindicato. A gente estava conversando aqui da possibilidade de trazer os alunos, tem que capturar antes. Os alunos exibir o trabalho de conclusões, que nem a gente vai fazer lá na quarta-feira, para quando eles arrumarem o primeiro emprego, falar, não, eu quero ser sindicalizado. Mas a luta vai ser imensa, porque a gente não sabe quais trabalhos vão ser tirados. Locução. E aí é assim, a gente falava uma coisa antigamente que era assim, prostituir o mercado, né? Pô, olha lá, o cara não quer contratar 2 operadores, vai contratar um só, porque vai prostituir o mercado. Quer dizer, e quando eu uso a inteligência artificial, eu digito o texto e mando ela criar locução? Não está matando. Locução, tradução, essas profissões estão morrendo. Programador, né? Vocês já ouviram falar de Code Vibe? Code Vibe são criações de programas por IA. Então você vai lá e fala assim, eu quero um programinha aqui, ó, em C# que confira se esse CPF é verdadeiro. Não tem o cálculo, né? Os 2 últimos dígitos é o validador. Em 1 segundo, qualquer um desses programas já gospel para você um programinha de como fazer isso. Então, o Vibe Code e tem gente pedindo isso no currículo. Assim, você sabe Vibe Code? Mas Vibe Code é a máquina saber, eu não saber programar. Então, até programação, estão falando... o risco é assim, estão falando que você não vai precisar aprender mais outra língua, porque a tradução vai ser instantânea com aplicativos, com aparelho. Mas conhecer outra língua, outra linguagem, que eu acho que foi o final da fala ali, né? É o que permite a ampliação do nosso universo. Tipo assim, no limite do nosso conhecimento vai no limite da nossa linguagem. A gente tem que ampliar isso. Vou dar respostas mais curtas. Nada, tá tranquilo. Já fiquei ali que nós estamos dentro
Dentro do programado. Tem mais uma pergunta, né? O doutor Felipe, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Felipe, eu preciso envergonhar. E por favor, por favor, que na plateia, a galera que quiser falar, só levantar a mão aí para a gente pedir, tá? Ficar ligado para poder levar o microfone. Por favor, companheiro. Eu gosto muito de filme de ficção científica, né? Exterminador do Futuro, o anime Akira, muito famoso nos anos 80, 90 tal, e tantos outros, né? Existiu, por exemplo, por parte do cinema, que é uma linguagem audiovisual, talvez as mais abrangentes, né? Mas compõe junto com as demais linguagens do audiovisual. Existiu ao longo das décadas, principalmente quando o cinema alcança essa qualidade mais apurada de salas imersivas, tal. Existe algum tipo de mensagem subliminar que foi trazendo para que o espectador, o futuro usuário dessas tecnologias, uma questão de linguagem subliminar cognitiva, isso foi preparado, isso foi uma linguagem que o cinema utilizou, tanto cinema como TV? Eu acredito que sim, né? Você já viu vários estudos da Disney que assim, o audiovisual, né, filme em geral, tem várias camadas de leitura. Você pode ler várias formas. Se você pode assistir uma animação da Disney com seu filho, você vai ter um entendimento, ele outro, né? Às vezes ele não pega, mas tem várias insinuações, vou colocar sexuais, mas não é a melhor palavra ali, dentro do filme. Então tem camadas de leitura. Tem coisas tipo assim, Pequena Sereia tem sexy escrito com estrela, naquele filme de luta, Clube da Luta, aparecem uns frames tipo Jequiti, assim, né? Uma piscadela. Mas o que eu acho principal é que a gente precisa dominar a linguagem para ampliar a nossa capacidade de leitura, né? Quanto mais você conhecer, consumir criticamente, não é apertar aí no automático, mas refletir, a gente vai acabar pegando essas coisas, né? Toda linguagem tem uma dimensão que não está explícita, né? Mais alguma pergunta, gente, do auditório? Tem lá atrás, né? Por favor, companheiro. Júnior, boa tarde, doutor Felipe. Boa tarde, companheiro. Toda a tecnologia tem a microfonia ainda que nos acompanha, né? Pela fala... Jota, por favor, chega mais para cá um pouquinho, por causa do... Estou tentando. Eu acho que aqui tá bom. Chega mais, Jota. Eu acho que a central do microfone deve estar aqui, não está não? Está aqui ou está lá atrás? E agora? Aí a pilha. Vem cá, olha só, por favor. Fala aqui na frente. Então, aparecer na câmera também. Nós não gostamos porque senão disso, só fica eu e ele no vídeo. Pô. Nós não somos isso, né? Não, acho que agora está tranquilo. Vai dar para falar por aqui. Pelo que eu percebi e entendi da sua abordagem, corre um pouco de marxismo na veia do doutor, então vamos aproveitar, né, Júnior? No atual contexto, a gente percebe-se que as pessoas, principalmente os trabalhadores, estão saindo da visão ou da sua vida consumista e estamos virando consumeristas. Percebe-se isso através do dinheiro virtual, que hoje a gente praticamente já não tem mais esse poder de ter o dinheiro físico nas nossas mãos, e faz com que a gente não perceba o nosso verdadeiro valor. Valor esse que, inclusive, muitas vezes nós realizamos as compras através dos e-commerces da vida, e até esses dias eu conversando com o Júnior, falando que nós temos que fazer uma nova releitura do Capital do Marx, porque não estamos mais falando de mais-valia, estamos falando atualmente de mais-valia imaterial. Dados que hoje as maiores empresas mundiais mais ricas do mundo são as empresas virtuais, ou que vendem o seu trabalho virtual. Aí percebe-se
que temos o empreendedorismo, temos várias frentes ditas de trabalhadores que são contra a CLT, são os microempresários que não têm dinheiro, mas pensam que são empresários, só está faltando dinheiro, tá bom. Temos a uberização do trabalho, temos a famosa escravidão tecnológica, porque hoje não é mais um ser humano que me assedia, o que faz o meu trabalho ser intenso e tenso. E esses dias eu estava fazendo um curso da Fiocruz sobre o SUS, e lá se percebe-se que o grande problema hoje do SUS é que os dados coletados da forma para que o SUS faça um trabalho nacional, se hoje ele for aplicar, não vai atingir as pessoas que de fato verdadeiramente necessitam e utilizam o SUS. Por quê? Porque as pessoas que utilizam a tecnologia têm dinheiro, e as que não utilizam e que são as que precisam do SUS não têm. Aí fica aquela pergunta: estamos preparados para as doenças mentais, com toda essa pressão intelectual e virtual desse mundo globalizado? E a segunda pergunta, emendando na mesma: a IA brasileira tem condições, hoje ou futuramente, de estar brigando de forma igualitária com as IAs mundiais? Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Boa, companheiro. Não estamos preparados, né? Não estamos vendidos, a gente está vendido, exposto a... E eu acho que nós caímos no conto do vigário da produtividade, do individualismo, do neoliberalismo. Todo mundo acha que é uma empresa, porque eu tenho que me inovar, eu tenho que ser produtivo. Então, o que eu acho que a gente tinha que resgatar, a primeira coisa, é a dimensão coletiva. Conviver juntos, conviver, troca, estar presente. Eu brinco, ir tomar cerveja, as pessoas não têm mais tempo. Vamos tomar cerveja daqui 15 dias, daqui um mês, as pessoas não se reúnem. Na academia, eu brinco, ninguém lê o coleguinha, o cara publiquei um livro aqui, as pessoas não se leem, não se falam, querem ser muito individualista. A minha formação, é meio melhor uma formação compartilhada. As doenças que estão, os sintomas, né, que estão surgindo hoje em dia com excesso de tela, eu vejo o meu sobrinho, ele assiste live do YouTube enquanto ele joga. Eu nunca fui assim gamer, então não sei jogar com aquele monte de controle. Ele faz isso enquanto vê uma live da pessoa comentando o jogo. É uma outra cognição. Isso pode dar num ser humano melhor? Não é o que os estudos estão mostrando. Tem um livro que foi best-seller aí, que é Geração Ansiosa, do Jonathan Hartz. Vale a pena dar uma olhada. Assim. Os movimentos de proibir celular para criança, proibir celular até 16 anos, estão demonstrando que esse excesso de tela, esse excesso de conectividade não está fazendo bem. Eu acho que assim, o capitalismo, ele já desistiu de prometer para a gente um mundo melhor. Antigamente era assim, olha lá, comunismo, socialismo, aqui tem mais distribuição de renda, é um mundo melhor. Agora o discurso do capitalismo é assim, vocês vão só sofrer menos. O mundo não vai ser melhor com o capitalismo, só não vai ser pior. Então, nós temos que retomar algumas utopias, né, de pensar o seguinte: nós temos que ser capazes de pensar um mundo sem o capitalismo. Tá. O Hollywood explode o mundo 1000 vezes, mas não pensa um filme que o mundo não seja capitalista. Mas nós temos que ter a capacidade de pensar um mundo desconectado. Vocês conseguem se imaginar um mundo desconectado? Parece que hoje já está dado, tipo, um mundo totalmente conectado. Nós temos que voltar a uma certa utopia, a novos modos de vidas, e a saída é coletiva. Estando junto, não é individual. Sozinho ninguém se salva, né? E eu gostei muito da fala do Lula ontem, que ele falou: o problema do Brasil é o BBB. São os bancos, as bets e os bilionários. Se a gente conseguisse
de puxar o freio disso daí, o Brasil estaria melhor. Temos mais alguma pergunta? Não? Então, assim, é apenas uma reflexão, Felipe. A gente até conversou um pouco ali fora. E, assim, apenas realmente vai ser no ambiente da reflexão, porque essa resposta precisava que alguém viesse do futuro para nos dizer. Essa coisa já não é nova, todo mundo acha que é novo, mas não é, né? Enfim, a gente só está num marco, num momento, né, de impulsionamento. E a pergunta que eu não sei se tem resposta é aonde, quando será, o capital é assim, Marx deve estar se revirando no túmulo, né? Eu falei, eu avisei, né? Deve estar lá, eu avisei. Então, assim, vai chegar um momento que eu queria saber, quando não tiver mais dinheiro, tiver grana no bolso para consumir, como é que a IA vai resolver? Ou seja, a gente não vai ter mais emprego, a gente não vai ter mais condições mínimas de sobrevivência, só que aí a IA querendo produzir coisas para consumo, produzir coisas para consumo, e você tá bom, mas mas eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais condições. Ô, Júlio, mas assim, o Brasil está o quê? 15ª economia do mundo? O Brasil é um país rico, só que ele é desigual. A gente tem que... Né? Marx não tem todas as respostas. As revoluções vão ter que ser construídas diariamente. Como é que vai ser? Mas o que acontece saiu, eu acho que ontem, o 1% mais rico ficou 10% mais rico do que já era. Então, assim, o Brasil é a 15ª economia do mundo. Por que tanta desigualdade? Entendeu? Então, riqueza tem. Só temos que trabalhar para uma construção coletiva de igualdade. Distribuição. Sabe? Agora, a inteligência artificial... vou falar uma crítica à nossa área. Eu acho que todo mundo aqui, generalizando, quando começou a estudar comunicação, rádio e TV, tinha um fetiche pela tecnologia, não tinha? Pô, legal essa câmera aí, eu quero botar a mão nela. Exatamente. Então, a gente entrou nesse fetiche da tecnologia. Só que todas essas tecnologias são para aumentar o lucro do patrão. Do jeito ruim de falar, são para... Assim, a inteligência artificial é para diminuir a nossa ação e aumentar o lucro do outro. Para vender... Assim, a TV 3.0, ela também vai ser só uma passagem para a TV 4.0, que vai ser mais segmentada ainda. Então, assim, eu vou querer fazer a propaganda do meu sorvete que eu vendo aqui só para o meu bairro. Eu quero anunciar na TV, mas eu não quero passar nacionalmente, eu quero passar no meu bairro. E aí, quanto mais dados essas empresas tiverem da gente, mais eles vão se vender. Mas eles vão ter controle sobre a gente. Eu acho que a gente tem que se organizar coletivamente para exigir proteção de dados. Sabe uma coisa que é perversa? Essa coisa de identificação facial. O Brasil ele aderiu muito rápido a isso. Você vai num prédio, não, olha para a câmera que eu vou tirar uma foto sua. Não, eu só vou uma vez nesse dentista. Quando eu sair, você vai apagar minha foto? Não, você não vai? Vai ficar aí. E aonde está salvo isso? Quem vai ter acesso? Existe uma lei de proteção de dados, só que isso não é respeitado. Mas não é respeitado. Outro dia eu caí na besteira. Como é que eu tenho a lei? Na 3.0 dizem que quando você clicar lá, você vai estar protegido. Peraí, Marquinhos, deixa todo mundo, o pessoal de casa também. Microfone. Traz o microfone para o Marquinhos, por favor. E temos outra inscrição lá atrás também. Alô. Vou fazer respostas menores. Então, Felipe, o que eu estava falando, né? Já existe a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive na TV 3.0, quando a pessoa for logar, vai estar escrito lá, seus dados estarão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas você acha que isso não está sendo suficiente? Ou não está sendo respeitado?
A lei é boa? Como é que é? Não, a lei é, uma aplicação não é que nem aquela lei do cinto de segurança, se não fosse né? Sim. Não, aqui no Brasil pega lei, tem lei que não pega, tem que ser regulado. Todas as empresas, olha como a TV é regulada. Por que a internet é terra de ninguém? É o que eu falei, né? Exatamente. Por que é terra de ninguém? Agora aprovou uma regulação. Tá bom, você aprova uma regulação, mas quem vai fazer cumprir? Aí, o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, está processando um ministro brasileiro porque ele falou, olha, a sua rede social tem que cumprir lei no Brasil, se ela quiser estar aqui. Não, a gente vai tirar o seu passaporte. E o cara é odiado, esse ministro é odiado aqui. Mas, assim, tem uma regulação. Se a gente não respeita nenhum ministro, sim. Entendeu? E olha, um cara de esquerda falar que tem que... eu sou revolucionário, estou falando para respeitar ministro, não queria ser eu para falar isso, mas a gente está vivendo uma sociedade tão louca que, assim, tem que regular... Sim. Mas agora tem que correr atrás de cumprir a lei. Que anistia o quê, meu? Sim. Anistia. A gente está debatendo anistia. A gente vai passar 4 anos desse governo Lula só debatendo anistia. Aí vai o filho do cara falar que não, se não tiver anistia, vai ter outro golpe de Estado. E a gente está quieto, não falando nada. Vai ter que ter regulação, e essa regulação tem que ser cumprida pelas instituições que não estão sendo respeitadas, que foram quebradas, depedradas em 8 de janeiro, na tentativa de golpe de Estado. Okay. Temos um companheiro, também tem na internet? No chat. Não, o companheiro já tinha escrito lá atrás, acho que estava na frente lá, depois a gente vai para o chat, por gentileza. É você, Zé Marco? Beleza. Não, é que na verdade não chega nem a ser uma pergunta, é que tem coisas que me incomodam quando bate no ouvido. Então, a reflexão. Me incomoda quando bate no ouvido, eu fico incomodado com isso. Os cavaleiros do Apocalipse estão dizendo que acabou o mundo, a inteligência artificial vai tomar conta de tudo, não vai ter mais emprego para ser humano nenhum. E quando a gente discute isso aqui dentro, eu quero que isso venha amanhã. Não quero esperar o tempo que ele vai precisar para fazer, eu quero que venha amanhã. Sabe por quê? O ser humano tem um defeito terrível. Esse infeliz precisa comer, precisa vestir, precisa morar. Certo? E ele vende a sua força de trabalho para ter isso. Quando me impossibilita de fazê-lo, lamento. Aí sim, a inteligência artificial vai ter que ser usada para as guerras de imediato, porque vai ter que nos eliminar, porque senão a gente destrói essa porcaria que está aí. Né? E aí me irrita, diz que temos que reler o Marx. Eu não tenho que reler o Marx nenhum, o Marx me deixa muito bem esclarecido. Só tem capital. O dinheiro que você tem, ele é exatamente igual ao bem material que você tem. Esse dinheiro fictício, que a gente escuta todo dia, esses milionários aí, artificiais, perdeu 2 bilhões de dólares na bolsa. No outro dia ele ganha 5 bilhões. Isso é dinheiro fictício. Não tem referência material para ter essa fortuna toda. Não existe na mão sob o controle dele. Né? Então a gente tem que entender isso, que o Marx é futurista. E com tranquilidade. Quem leu mal o Marx diz, desculpem a palavra, a porcaria desse modelo de exploração que se chama capitalismo vai bater no teto. E ele está batendo no teto. Vai ter que vir uma outra forma, certo? E uma outra forma vai vir com resquícios do capitalismo, mas é uma outra forma que vai nos garantir o mínimo a subsistência. Que da forma que os cavaleiros apocalípticos estão dizendo, acabou a humanidade.
eu vou parar, vou pegar o tempo que me resta e vou pescar, que é o que eu gosto de fazer, né? Porque não tenho mais o que fazer. E aí é o que eu digo, quando eu vejo você falando, e nós somos colegas de trabalho, estou no SBT há 44 anos. Quando eu vejo você, um professor, que está preocupado em discutir com seus alunos a importância do sindicato, a importância do diálogo em grupo, né, da unidade, e é isso que nós temos que buscar. O movimento sindical há muito tempo parou de fazer formação política. É muito importante a formação formal, de buscar o conhecimento, mas a formação política é fundamental. Porque hoje nós vemos, aqui mesmo nessa sala, tem hora que tem gente falando, eu estou do lado, o infeliz está falando comigo no celular. Eu me recuso a responder, porque é absurdo, né? As pessoas pararam de conversar. E nós estamos nesse meio. É preciso a gente começar a pensar formas de ir para dentro das escolas, né, para que a gente tenha espaço também de diálogo com esses que estão se preparando para vir, né, ocupar os nossos espaços, mas pelo que falo, os poucos que irão sobrar. Mas pelo menos são aqueles que estarão melhores preparados. É isso. Eu tenho que agradecer e falar que eu concordo. Hoje em dia, a gente é proibido, como professor, de falar de política. É um absurdo. Movimento tipo escola sem partido, não existe linguagem sem ideologia. E aí o sindicato tem que completar nessa formação política, que a gente, teoricamente, não pode dar em sala de aula. Como dar essa formação política? Sindicatos, né, partidos. A gente precisa disso. Eu gostei muito da sua fala, de verdade, parabéns. E eu ando me interessando muito por agricultura familiar. Porque na agricultura familiar, esse tipo de organização, você não vende a sua força de trabalho. Não é isso que você está vendendo. A organização, a produção é diferente, né? Se conseguisse levar esse modelo de agricultura familiar para outros modelos, seria interessante para outros lugares, né? Uma pergunta do chat da Fátima Miranda. Ela pergunta o seguinte: o meio ambiente vai aguentar alimentar a IA até quando? Ou seja, qual o impacto, né, da IA no meio ambiente? A Fátima é professora comigo lá na ETEC. Obrigado, Fátima. Não, a IA só consome, né? A IA só consome. Agora, tem um dado para vocês ficarem assustados. A Microsoft está investindo assim, muita força no agro, né? Inteligência artificial para o agro, para dominar. E tem satélite que já vê qualidade de terra, tipo, quais são as terras mais produtivas. Aí a inteligência artificial já vende o adubo para aquela terra, e aí já oferece. Você não quer me vender o seu material, a sua produção? Então você controla a terra, a distribuição, a produção e a distribuição. O grande investimento dessas empresas de tecnologias, muito grande, é no agro, assim. Inclusive, Felipe, a gente estava conversando ali fora, me parece que você até me mostrou o que os milionários estão orientando a que os filhos deles façam, né? E inteligência artificial, filosofia e agricultura de restauração, né? É isso que os bilionários estão fazendo os filhos estudarem, né? E quando eu falo filosofia, você pode estar pensando, o estoicismo, não, é ética, né? Pensamento da ética no ser humano. Bom, companheiro da internet, por favor. Temos ainda uma última questão aqui, do companheiro Edinho, diretor do Sindicato dos Radialistas.
ele pergunta o seguinte: se todos os aplicativos ativos e programas de IA chegarem a ser de domínio público, poderá acabar com as categorias, com os sindicatos e com o seu corporativismo? Pois qualquer pessoa poderá exercer a função e sem nenhuma regulamentação? Não, eu acho assim, os sindicatos nunca vão acabar, organizações sociais, coletivos, isso nunca vai acabar. A gente sempre vai se unir para reivindicar nossos direitos juntos. Isso não vai acabar. E direito autoral, isso domínio público, cara, tem que matar de novo o Mickey Mouse, né? Ele que estabeleceu esse parâmetro de 80 anos da morte do autor, que era o Disney. Então, o Disney morreu, aí aumentando o prazo. Quer dizer, hoje, para eu fazer um vídeo com direito livre, eu tenho que pegar um vídeo da década de 20, 30, vai demorar. Eu acho que não é por aí o caminho. O caminho é open source, código aberto, outros tipos de licenciamentos. A tecnologia de código aberto está aí para nos auxiliar. Temos mais uma pergunta? Não? Mais alguma pergunta no auditório? Não? Pô, parece então que você foi cirúrgico, porque... Todo mundo assustado. Qual o tempo que nós temos? 3 minutos. 3 minutos. Então, vamos... Se tiver mais as suas considerações... Ah, tá. Então, já almoçou conversando, então pergunta... Tem a questão, né, pensando a IA, nós estávamos falando contigo mais cedo, né, que estamos recebendo vídeos da guerra do Irã, que as pessoas já não estão mais conseguindo compreender o vídeo, se é IA ou não. Eu vendo um vídeo, que pistas eu posso olhar para tentar imaginar, acertar se é IA ou não? Bom, é uma boa pergunta, mas eu acho que tinha que dar um passo antes, assim, pensar que toda produção aí é uma representação, então não é, né, desconfiar de tudo, porque tudo é uma representação. Hoje em dia está relativamente fácil, a imagem é saturada, é meio plástica, mas em pouco tempo vai ser impossível identificar. Em pouco tempo, até hoje a gente não sabe se aquele vídeo do Dória era verdadeiro ou não. Lembra o vídeo do Dória? É difícil de identificar, assim. Mas, bom, eu queria aproveitar isso e falar, eu acho que esse fenômeno que aconteceu, a Maísa Maiô, que foi visto ontem, eu devia ter passado para usar, é um sintoma muito interessante, porque é uma qualidade aceitável, não é? A qualidade do vídeo. E muita gente assiste meio que criticando uma estética que era nossa, dos programas de auditório que a gente fazia, não era? Então, os jovens hoje estão consumindo como se, olha como vocês eram cafona, não é isso? Não é? Mas, assim, o que as pessoas... É aquilo que eu estava falando, que o mundo está muito complicado para a gente se entender. Mas você percebe que quem está consumindo isso, está consumindo uma coisa chamada vídeo de curta duração, que já estão incapazes de conseguir acompanhar longas narrativas. Outro dia eu passei o Escadaria de Odessa, a cena da Escadaria de Odessa do Encoraçado Potequim. Aí os alunos olharam, essa cena de museu. Eu falei, mas agora eu vou impressionar, vou mostrar a mesma cena dos Intocáveis. Aí o carrinho do bebê descendo, a troca de tiro. A aluna virou para mim e falou assim, isso é piada, né? Essa lentidão, o cara sacando a arma assim, essa interpretação é uma sátira? Eu falei, não, esse aí era o tempo dos filmes de artes. E ela achou que aquilo ali era uma piada. Por quê? Estão acostumados a vício no... E aí vai naquela, né, um complemento àquela pergunta de estamos preparados? Não estamos preparados. Qual que é o efeito que vai dar para a pessoa que assiste 2 telas, que não vai ter uma atenção total, da pessoa que só vê filme de curta duração, desse vício do feed infinito, do rolar infinito? A gente está num mundo novo, que eu acho que vale a pena olhar para trás. Estou falando de agricultura
Familiar, parece arcaico, né? Mas aí a Fátima perguntou, mas e a alimentação? E a terra? Mundo desconectado. A gente tem que pensar. Eu não estou falando para todo mundo sair daqui e quebrar o chip do celular. Mas assim, domingo não seria um dia que não seria bom deixar o telefone no modo avião? Domingo inteiro. Quando eu ligo domingo meu celular, de segunda-feira, ele quase trava de tanto notificação que recebe. Mas eu acho que a gente tem que pensar no mundo desconectado, o mundo do tempo da leitura. Nossa, como é difícil. Eu tenho uma professora minha que ela fala, já não dá para ser os mestres, porque não dá tempo de ler tudo isso. A gente está sendo consumido. A gente está sendo consumido pelas coisas que a gente devia estar consumindo, eu acho. E a ansiedade vai lá no pico, né? Penso eu. Se você der. Bom, mais algum questionamento? Não? Então, eu queria passar agora para as suas considerações finais. A gente já agradecendo quem estava nos assistindo pelo YouTube, né? Agradecer a presença de todos e todas aqui, né? E parabenizar mais uma vez essa iniciativa do Sindicato dos Radialistas do Estado de São Paulo. Queria fazer coro à voz, parabéns ao sindicato, parabéns a todos os debatedores aqui, foi muito interessante, muito legal, achei que complementou muito a fala de um ou outro. Fazer uma propaganda, mas juro que não é em si mesmada, nesse blog que eu publico, minhas aulas estão tudo aí, então curso de edição, está tudo ali, mas falar que todos os links que eu coloquei aqui, se facilitar a vida de alguém, de acessar, para ter uma facilidade, principalmente aquele do Google, 15 meses grátis no Gmail, não sei o quê, então tudo nesse blog, estudosaudiovisuais.wordpress, nesse primeiro post aí já tem a apresentação de hoje. Muito obrigado. Compartilhando com a gente, mas obrigado pela presença, obrigado a todos, parabéns.